Olá, pessoal. Sou Cristiane da Almeida, sou nutricionista, especialista em oncologia e hoje recebi um convite muito honroso, que é estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre assistência nutricional para o indivíduo com câncer. Trabalho no INCA desde 2011, tenho doutorado e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e está aqui na nossa casa conversando sobre um assunto que eu amo, que é a nutrição oncológica, me deixa muito feliz e muito honrada. Então, para a gente começar a falar um pouquinho desse mundo, desse complexo que é a oncologia, eu queria mostrar para vocês esse panorama, né? O paciente, quando chega para a gente, ou quando procura já pelo atendimento nutricional, ele já chega com um diagnóstico, não necessariamente já tendo iniciado o tratamento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que só o diagnóstico do câncer, ele já tem vários impactos no estado nutricional desse paciente. Então, esse diagnóstico, ele gera um efeito local da doença, ele pode gerar também alterações metabólicas, alteração na ingestão alimentar e já o próprio diagnóstico pode trazer alguns efeitos colaterais para esse paciente. E quando isso é associado ao tratamento, alguns desses sintomas também podem aumentar esse impacto ou ter um impacto diferente ou somado. Então, o tratamento também traz para esse paciente alterações metabólicas, também pode comprometer a ingestão alimentar desse paciente e também pode provocar efeitos colaterais. Mas é interessante que a gente lembre que não só o diagnóstico e o tratamento vão ter impacto direto no estado nutricional. Receber um diagnóstico de câncer não é fácil, então esse paciente geralmente pode ter alguns fatores psicológicos que influenciem diretamente na ingestão alimentar. Também tem questões de fatores culturais, muita informação que chega para esse paciente, ele fica perdido, não sabe o que pode, o que não pode comer. Então, tem questões religiosas também. Então, isso tudo a gente precisa considerar. A gente também tem situações no nosso país que são fatores sociais, fatores financeiros que podem impactar diretamente no estado nutricional desse paciente. Por quê? Porque geralmente o tratamento oncológico é um tratamento longo, um tratamento demorado, um tratamento que requer idas e vindas ao local onde vai ser feito esse tratamento. Por exemplo, uma radioterapia, ele vai precisar disponibilizar a semana inteira para ir diariamente ao local, né? De repente, o esquema de quimioterapia tem uma necessidade de ida ao local do tratamento uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, isso requer recursos financeiros, né? E as questões sociais, de repente, aonde esse paciente mora? Ele tem condição de comprar comida, de armazenar esses alimentos? Então, todos esses fatores, eles se somam e todos eles vão impactar diretamente no estado nutricional desse meu paciente. E a gente já sabe hoje que o estado nutricional, ele impacta diretamente na decisão de tratamento. Então, uma cirurgia que de repente teria uma intenção curativa, uma cirurgia grande, a gente sabe como são grandes as cirurgias oncológicas, né? Então, de repente, ele, dependendo do estado nutricional desse paciente, ele não vai ter mais aquele impacto, aquela extensão cirúrgica. A mesma coisa funciona para o esquema de quimioterapia, o esquema de radioterapia e até mesmo o transplante de medula. E no caso do paciente com câncer, o tratamento também vai impactar diretamente no estado nutricional, gerando todos aqueles fatores que eu falei, né? Influenciando na ingestão alimentar, sintomas de impacto nutricional, alterações metabólicas. E a gente sabe que esse paciente ele pode ter um comprometimento desse estado nutricional, gerando vários efeitos colaterais. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, incluindo o percentual que aparece, né, nesses pacientes. Então, observem que um paciente que tem xerostomia pode apresentar 80% das vezes xerostomia no início do tratamento, né? No início, não, durante essa jornada do tratamento. Os vômitos podem chegar em até 80%. Nesses pacientes. Então, assim, são efeitos colaterais que comprometem diretamente o estado nutricional. Né? São sintomas realmente de impacto nutricional. E aqui eu trouxe alguns detalhes, né? Que é a radioterapia e o transplante de medula óssea.
e também radioterapia na cabeça e pescoço, como eles podem influenciar aí em alguns sintomas de impacto nutricional. Por exemplo, a digeusia, né, que é a alteração do paladar, e mucosite, que são aquelas feridinhas na boca que impactam muito na ingestão alimentar desses pacientes. E aí, o que que eu fiz para trazer para vocês? O que que eu preparei? Eu preparei esse organograma, digamos assim, de gestão, com algumas perguntas para a gente poder entender aonde o nutricionista oncológico vai atuar, aonde a gente é importante e por que a gente é importante. Então, a cada perguntinha dessa, eu trouxe uma resposta. Começando por quê, né? Pelo porquê. Por que que o paciente oncológico ele precisa de um cuidado nutricional? Porque esse paciente tem um alto risco de desenvolver desnutrição. E as consequências da desnutrição são enormes nesse paciente. Ele gera menor tempo de sobrevida, impacta diretamente na função muscular e no performance status, impacta também diretamente na qualidade de vida, no tempo de internação, no custo hospitalar desse paciente. Assim também como incompetência imune, a gente sabe que se o paciente não tem uma boa incompetência imune, muitas vezes ele precisa interromper esse tratamento. Complicações pós-operatórias, né? Então, ele faz a cirurgia, mas ele não tem estado nutricional para o pós-operatório, né? Decências, fístulas, fechamento de ferida, fechamento de anastomose. Então, a desnutrição pode ter impacto diretamente nessas complicações. Morbimortalidade, né? Então, esse paciente ele tem maior chance de óbito, maior chance de desenvolver complicações variadas do tratamento. Toxicidade, esse paciente ele fica mais suscetível a desenvolver toxicidade por conta do tratamento. Muitas vezes a interrupção do tratamento também ocorre porque esse paciente não tolera o tratamento, então esse tratamento precisa ser interrompido, muitas vezes com dose recalculada. Muitas vezes esse paciente, por não ter estado nutricional, ele acaba saindo de uma intenção curativa de tratamento para uma intenção paliativa. E menor potencial de resposta. Então, ele não responde ao tratamento, esse tratamento ou é interrompido ou recalculado. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer esse paciente bem nutrido para ele passar bem durante toda a jornada oncológica. E aqui eu trouxe um panorama do percentual de desnutrição dos nossos pacientes com câncer. Então, assim, desde lá do Ibranutri, né, que foi feito em 2001, os pesquisadores identificaram em torno de 66% dos pacientes com desnutrição, né, dos pacientes com câncer. Esse não foi um estudo específico para câncer, mas ele trouxe essa informação. Aí, em 2013, o INCA fez o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, e foram identificados mais de 70% dos pacientes com desnutrição, ou algum grau, risco nutricional, desnutrimento, desculpem, 45% de risco nutricional e desnutrição, sendo que desses 45%, quase 12% dos pacientes tinham uma desnutrição já grave. Aí, em 2015, o INCA repetiu o inquérito de nutrição oncológica, mas aí já foi um inquérito luso-brasileiro em comparação com Portugal e foi específico para os pacientes idosos. Nesse inquérito, a gente identificou que 75% desses pacientes, né, idosos e com câncer, tinham algum comprometimento nutricional, seja risco nutricional ou já a desnutrição propriamente identificada. E o ESPEN também traz para a gente, a Sociedade Europeia, né, de Nutrição e Metabolismo, traz para a gente, através do guideline deles, um percentual de desnutrição para o paciente com câncer em torno de 20 a 70%. Então, são percentuais muito grandes, né? E por que que a gente tem que tratar desse paciente? Porque a massa muscular dentro da terapia oncológica ela é muito falada, porque todo esse comprometimento muscular tem impacto direto no resultado do tratamento. Então, isso a gente já vê hoje, né? Então, aquele paciente que tem uma redução de 10% de massa muscular, ele já começa a apresentar diminuição da imunidade, aumento do risco de infecção. Quando esse paciente passa a ter um percentual de perda de 20% de massa muscular,
ele vai acumulando, né? Além da diminuição de imunidade, ele também tem diminuição de cicatrização. Aí vocês imaginem isso para radioterapia, para cirurgia. Ele tem também aumento de fraqueza muscular e aumento do risco de infecção. Quando esse paciente tem menos de 30%, né, uma perda de 30% de massa muscular, ele já começa a ter comprometimento já de qualidade de vida, né, com dificuldade de sentar, de levantar, de se locomover, de andar, muitas vezes. Aumenta o risco de lesão por pressão, aumenta também o risco de pneumonia e começa a ter uma inaptidão para cura, porque ele já não é mais capaz de tolerar o tratamento. E se esse paciente já tem uma redução de 40% de massa muscular, ele já tem um risco muito alto para pneumonia e também para óbito. E como a gente já sabe, né, a desnutrição tem um percentual alto nesses pacientes, só que 70% dos pacientes com câncer, eles apresentam uma perda significativa de massa muscular. E um quinto desses pacientes, eles vão a óbito pela perda dessa massa muscular, pela desnutrição, e não pelo tumor. Então, um dado alto, né? E quais são os desafios que a gente tem, né? O que a gente pode fazer pelo nosso paciente? Muita coisa a gente pode fazer pelo nosso paciente. Lembrando que os nossos desafios são enormes. A gente precisa atender as metas calóricas, proteicas, a gente precisa manter o peso desse paciente para que ele tenha uma boa jornada durante o tratamento. A gente precisa pensar em qualidade de vida para esse paciente, para que ele mantenha suas atividades laborais, sua vida, né? No mesmo ritmo ou num ritmo muito parecido do que ele já tinha. A gente tem que pensar em viabilidade de tratamento, a gente quer que esse paciente seja capaz de fazer todo o tratamento. A gente tem que pensar em sintomas que são aqueles que a gente conversou um pouquinho antes, sintomas de impacto nutricional, manejando esses sintomas, reduzindo sempre que possível. Pensar também em hidratação, isso é uma coisa muito esquecida, mas é muito importante hidratar esse paciente para que ele possa manter hidratação tecidular e manter também uma boa jornada durante o tratamento e pensar nos micronutrientes, muitas vezes não falado, mas a gente precisa sim abordar essa questão. E sempre alimentar, gente, alimentar esse paciente com comida é sempre importante. Legumes, frutas, verduras, né, proteínas, excetuando aí embutidos, enlatados que não são muito legais. Trouxe também esse dado aqui de um estudo de 2016 que mostra bem a importância do estado nutricional, principalmente da massa muscular, quando a gente fala em tratamento oncológico. Aqui a gente tem duas colunas, onde os azuizinhos, a coluna azul, são dos pacientes que não tinham perda de massa muscular, a coluna vermelha são dos pacientes que apresentavam perda de massa muscular e a tolerância deles ao tratamento, né, a dose de cálculo de quimioterapia para toxicidade, aí embaixo são os quimioterápicos, tá? Então, vocês podem reparar que a toxicidade para esses pacientes era muito mais alta, né, nos pacientes que tinham perda de massa muscular do que não. E isso pode causar várias situações, interrupção de tratamento, redução de dose, redução também na intenção de cura para esses pacientes, então é importante que a gente mantenha massa muscular e um bom estado nutricional para esses pacientes. E qual a forma que eu tenho de nutrir esse paciente? Sempre as vias tradicionais. Então, a gente sempre pensa primeiro na alimentação por via oral, adaptando consistência, fracionando essa alimentação ao longo do dia, incrementando esses alimentos com aumento de densidade calórica e proteica. Se isso não for possível e esse paciente não conseguir atingir as metas nutricionais, a gente pode sim pensar em algum suplemento nutricional para esse paciente. Aí a gente pode pensar em suplementos em pó, suplementos líquidos, com algum nutriente específico ou com alguma característica específica, a gente pode lançar mão desses suplementos. Se mesmo assim ele não conseguir se alimentar ou atender suas necessidades nutricionais com alimentação e suplementação oral, a gente pode pensar em uma alimentação enteral, seja por sonda, seja por gastrostomia, seja por jejunostomia, seja em conjunto com a alimentação oral ou exclusiva, tá? Então, a gente também tem vários
desculpa, várias dietas enterais que a gente pode oferecer para esse paciente. Se o trato gastrointestinal não estiver funcionante, a gente pode pensar em uma nutrição parenteral para esse paciente. A nutrição parenteral, quem prescreve não somos nós, nutricionistas, mas dentro de uma equipe multiprofissional, a gente teria o profissional habilitado, que é o médico, para essa situação. E para quem é o nosso atendimento nutricional? Para todos, né? Quando a gente pensa na jornada oncológica, ela vai desde a prevenção até o controle, o paciente que é sobrevivente do câncer. Então, em todas essas etapas, o nutricionista está habilitado e pode estar atuando. Mas eu queria conversar um pouquinho e destacar esse momento aqui pré, per e pós-tratamento, onde a gente acaba tendo um diferencial, porque é nesse momento que a gente vai acompanhar esse paciente bem de perto, né? Onde ele tem o diagnóstico, onde a gente já faz o preparo desse paciente para o tratamento, onde a gente realmente, quando ele está em curso de tratamento, onde a gente vai manejando sintomas de impacto nutricional, prescrevendo suplementos, no pós-imediato, né, seja cirurgia, seja pós-quimio e rádio, onde ele ainda pode ter algum efeito colateral da cirurgia, da quimio, da radioterapia ou da imunoterapia, a gente também vai manejando esses sintomas, sempre priorizando que esse paciente consiga ter um bom fechamento de ferida, não tenha fístula, né? Tente contribuir para que ele não tenha fístula, para que ele saia bem desse pós-operatório, se for o caso, se for o caso de um tratamento clínico, para que ele tenha menos sintomas de impacto nutricional e possa sair bem. E onde a gente pode atuar? Em qualquer local. A gente pode atuar de maneira ambulatorial ou no consultório, fazendo consultas periódicas a cada 15 dias, de forma mensal, bimensal, trimestral, dependendo da necessidade desse paciente. Lembrando que o paciente oncológico ele sempre precisa ser acompanhado de perto, porque esses sintomas, essa situação, a jornada desse paciente muda com muita frequência e muito rápido, então estar próximo a esse paciente é muito importante. Também podemos atuar de forma domiciliar, indo até a casa desse paciente, fazendo o atendimento e, obviamente, durante a internação hospitalar. E quando a gente vai atuar, né? Lembrando daquele quadrinho inicial, sempre durante toda a jornada oncológica, a abordagem nutricional ela é essencial para que a gente possa identificar o estado nutricional e fazer as correções necessárias, orientar esse paciente na ingestão alimentar, né, mostrando a importância da alimentação para ele durante o tratamento oncológico. Com isso, a gente tem uma boa adesão a esse planejamento dietético e a gente consegue muitas vezes manter peso, manter um comprometimento nutricional, manter o estado nutricional, manter a qualidade de vida desse paciente. Com isso, a gente vai tentar garantir uma menor toxicidade e uma melhor resposta ao tratamento. Lembrando que esse processo é muito dinâmico, né? Ele muda, ele se soma, ele divide, então a gente precisa estar muito próxima desse paciente para fazer as correções e intervenções necessárias. Então, a assistência nutricional sempre conduzida de perto, de muito perto para esse paciente. Trouxe aqui a importância, né, novamente dessa jornada, então a gente vai estar presente em todos esses momentos, desde o diagnóstico até o pós-tratamento, até o suporte oncológico. Então, o nutricionista é presente em todas essas fases, pré-tratamento, pré-tratamento, pós-tratamento, cuidado paliativo, se esse paciente foi indicado para essa proposta terapêutica, sempre identificando e acompanhando o estado nutricional desse paciente, para que a gente possa fazer intervenções assertivas, orientações dietéticas necessárias e individualizadas para esse paciente, para que ele tenha uma melhor adesão e uma melhor resposta ao tratamento. Quando a gente fala de jornada e quando a gente fala de uma jornada cirúrgica para esse paciente, a gente está pensando em manutenção da proposta cirúrgica. A gente está imaginando que esse paciente vai conseguir realizar a cirurgia que foi idealizada para ele. Para isso, ele precisa de um bom estado nutricional. A gente pensa também em manutenção de síntese proteica para que esse paciente possa passar pela cirurgia sem intercorrências maiores.
A gente pensa também em melhor recuperação no pós-operatório, para que esse paciente não tenha a internação arrastada, tanto em cuidados intensivos quanto na própria enfermaria. Quando a gente fala em cuidados da jornada oncológica, em cuidado clínico, né, seja tratamento de químio, rádio, imunoterapia, a gente está pensando em atenuar efeitos secundários, né? A gente está pensando em manejar sintomas de impacto nutricional, mantendo o peso desse paciente. A gente sabe que uma perda de peso próxima de 10 a 20% gera maior toxicidade ao tratamento e esse paciente não consegue completar o tratamento. A gente está pensando em manter dose e terminar o tratamento, e não em redução, interrupção de tratamento. E como deve ser feita essa assistência nutricional? É interessante que a gente estruture essa assistência para que a gente possa detectar o risco nutricional desse paciente. A partir daí que a gente possa fazer uma intervenção nutricional adequada, com aconselhamento dietético, prescrição adequada de suplementos e, principalmente, manter e, se possível, recuperar o estado nutricional desse paciente. Com isso, a gente garante melhor resposta ao tratamento e uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Lembrando que quando a gente fala de paciente com câncer, a gente está falando em uma equipe. O tratamento oncológico, ele é sempre oferecido e fornecido por uma equipe, ele não é fornecido de maneira única. Um único profissional não consegue conduzir todas essas etapas. Então, o paciente precisa ser atendido por um nutricionista, por um enfermeiro, por um psicólogo, por um farmacêutico, por um fono, por um terapeuta ocupacional, por um fisioterapeuta e, obviamente, pelo médico que vai ser o responsável por esse paciente. E com isso, a gente garante o cuidado ideal para esse paciente, garantindo o estado nutricional e bom tratamento para ele. E quanto custa essa brincadeira, né? O tratamento oncológico, ele é um tratamento muito caro. De 2017 a 2018, foi gasto em torno de R$ 9.000 por ano para cada indivíduo. Esse custo em 2017 ficou em 4,5 bilhões pelo SUS e em 2018 o total, né? O custo total do tratamento oncológico ficou em 4,6 bilhões. E dentro desses procedimentos, 25% foram gastos com despesas e procedimentos hospitalares. Então, aqui só para que a gente tenha uma ideia, né, de quanto custa o tratamento oncológico. Lembrando que conforme aumenta o estágio da doença, né, conforme essa doença avança e fica maior, vamos colocar assim, maior é o custo também, não só para o SUS, mas o custo desse paciente para o sistema de saúde. Então, quando a gente tem uma detecção precoce do câncer e um bom estado nutricional, a gente consegue garantir aí o tratamento e menor custo do tratamento oncológico. Eu trouxe também aqui alguns estudos, né, de pacientes oncológicos, falando um pouquinho sobre isso. Esse aqui é um estudo que fez parte do meu doutorado. A gente publicou esse estudo em 2020, onde a gente avaliou 3.061 pacientes oncológicos idosos, através da MAM versão reduzida, e fez uma identificação de quase 73% dos pacientes com risco nutricional. E desses pacientes que estavam em risco nutricional, eles tiveram também um maior tempo de internação hospitalar, né? Então, o pior estado nutricional, ele foi associado a um maior tempo de permanência hospitalar, menor IMC e menor também circunferência de panturrilha. Então, a gente sabe que quanto mais tempo internado, maior o custo hospitalar com esse paciente. E esse outro estudo aqui é um estudo muito interessante que avalia o custo econômico, né, do paciente com desnutrição. Nesse caso aqui, foram avaliados os pacientes, especificamente pacientes com câncer, e eles identificaram que muitos dos procedimentos não eram relatados ou notificados na plataforma que deveria ser feita. E com isso, você não registra e você não identifica essa desnutrição e não identifica também o custo com esse paciente.
né? Então, um terço desses pacientes não foi codificado, mesmo que identificado ou diagnosticado com desnutrição, e isso resulta em perdas econômicas importantes para os hospitais, devido à falta de ressarcimento. Porque se eu não quantifico, se eu não sinalizo como está isso e aonde eu estou gastando o meu dinheiro e como esse paciente está, né, em relação ao estado nutricional, eu não consigo fazer o repasse, né? Esse estudo não foi feito aqui, obviamente, mas isso também vale para o Brasil. Então, lembrando que é importantíssimo que isso seja sinalizado em prontuário para que depois seja solicitado o ressarcimento do gasto com esse paciente. Então, para que a gente possa resumir, quando a gente fala em nutrição oncológica, a gente está falando em identificar o estado nutricional desse paciente, com uma intervenção nutricional adequada através de aconselhamento dietético e, se necessário, suplemento nutricional oral, seguido de nutrição enteral. Recuperação e manutenção do estado nutricional do meu paciente. Então, isso é tudo que eu quero para garantir uma evolução clínica favorável, menos sintomatologia, menos toxicidade, menos complicação, menos morbimortalidade e menos custos. E com isso, melhor resposta ao tratamento. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Aqui estão os meus contatos se vocês precisarem, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.